a Rússia anunciou que vai instalar mísseis nucleares na Bielorrússia, na fronteira com a OTAN e a Polônia. Há apenas um mês, o ex-presidente russo e atual chefe do Conselho de Segurança russo afirmou publicamente que a Rússia não se importa em fornecer armas nucleares ao Irã. Ele também ameaçou pessoalmente o presidente Trump com ataques nucleares russos. Como se tudo isso já não fosse suficiente. Agora que Vladimir Putin viajou para encontrar o presidente Trump no Alasca, contas pró-russas dizem que Medvedev ficou sozinho com o botão vermelho. Isso não é verdade. Medvedev não tem autoridade sobre o arsenal nuclear russo, nem na Rússia. Mas o objetivo de postagens como essa é simples. Contas russas e a campanha de desinformação russa querem espalhar medo na América entre os cidadãos americanos de um confronto nuclear. A Rússia sabe que não pode realmente vencer no campo de batalha. Ela quer ganhar a guerra híbrida isolando a Ucrânia de seus aliados. Então hoje eu tenho ninguém menos que o general Petraeus para nos explicar quais são as chances da Rússia realmente usar armas nucleares. Vamos ouvir. Hoje temos ninguém menos que o general Petraeus. General, bem-vindo ao canal. É uma honra falar com você. Vamos ao assunto. Agora, eu sei que você provavelmente já respondeu isso várias vezes desde que a guerra começou, mas recentemente tivemos um ex-presidente da Rússia ameaçando o presidente Trump com armas nucleares. E agora a Rússia está movendo alguns mísseis nucleares para a Bielorrússia, bem na fronteira da OTAN. Isso é só guerra de informação da Rússia ou existe chance dela usar armas nucleares? Eu acho que é apenas a Rússia brandindo a espada nuclear novamente, como eles têm feito repetidamente desde 2022, em resposta às ações que os Estados Unidos da América e outros parceiros da Ucrânia tomaram. Claro, o presidente Trump também ordenou algum tipo de alerta nuclear elevado para posicionar submarinos em uma posição melhor, seja lá o que isso signifique, porque é claro que eles podem abranger a Rússia de todo o mundo. Acho que isso é postura, e também a postura no campo de batalha. A Rússia busca mais avanços no campo de batalha. Eles obtiveram ganhos incrementais a um custo altíssimo. Eles já perderam mais de 1 milhão de soldados mortos e feridos nesta fase específica da guerra desde 2022. E 500 mil deles foram tão gravemente feridos ou mortos que não puderam retornar à linha de frente. Isso é difícil de entender para quem comandou 2 guerras e escreveu cartas de condolências quase todas as noites aos pais americanos nas zonas de guerra. No entanto, eles continuam no campo de batalha para pressionar, pressionar, pressionar. E agora, você pode sentir que eles estão tentando obter alguns ganhos adicionais, justamente antes da reunião na sexta-feira no Alasca, talvez para melhorar sua posição de negociação. Faz sentido. Vi seu livro, é ótimo. Recomendo ao público e colocaremos o link na descrição. Agora, você teve uma citação interessante em seu livro. Dinamite na mão de uma criança não é mais perigosa do que uma política forte mal executada. Não sei se você quer responder, mas acha problemático o presidente Trump dar prazos à Rússia? Mas, na minha opinião, pelo menos, ele não tem cumprido o ultimato que ele realmente estabelece. Agora, antes de entrarmos na resposta do general, apenas um rápido pedido para todos que ainda estão assistindo. Clique em curtir e inscreva-se abaixo. Isso ajuda o podcast a ter mais visualizações e permite trazer convidados como o general Petraeus. Agora, vamos à resposta dele. Bem, eu acho que essa vai ser uma das grandes questões após essa cúpula. Recentemente, ele ameaçou consequências severas se a Rússia não buscar um cessar-fogo. E se Putin não fizer isso, se ele não concordar com uma reunião subsequente e assim por diante, e mostrar um grau de seriedade, eu acho que o presidente irá, de fato, cumprir suas ameaças de sanções adicionais, assistência adicional para a Ucrânia, encorajar os líderes europeus a apreender os 300 bilhões de reservas russas que têm estado em seus bancos e colocá-los para melhor uso. Ou seja, dar para a Ucrânia talvez mais de 25 bilhões por mês ou algo assim. Mas, para dificultar ainda mais a vida da Rússia, devemos agir não só no campo de batalha, ajudando a Ucrânia a conter ou recuar os russos,
mas também no âmbito econômico e financeiro. E a Rússia está mostrando os sinais agora dos efeitos das sanções, de não conseguir vender tanto petróleo como no passado, ou vendê-lo a preços reduzidos, que foi o acordo feito pela administração dos Estados Unidos da América anterior, para garantir que os preços do petróleo em casa não aumentassem dramaticamente se você retirasse os 6, 7, 8 milhões de barris por dia que a Rússia bombeia para os mercados globais. Isso também gera tensão entre Estados Unidos da América e Índia, pois a Índia comprava milhões de barris de petróleo russo por dia a preços reduzidos, antes aprovados pelos Estados Unidos da América, mas agora não mais aceitos pela Casa Branca. Faz sentido. Você já respondeu como acha que será a reunião. Mas se, digamos, Putin concordar em se encontrar com Zelensky, você vê isso como um sinal positivo? Você acha que Putin só quer adiar o fim dos combates na linha de frente? Provavelmente é a última opção. Mas, novamente, se você pudesse mudar a dinâmica no campo de batalha, e é um grande se, mas em outras palavras, se conseguíssemos fornecer muito mais para a Ucrânia, não apenas os Estados Unidos da América, mas os países europeus e outros apoiadores ocidentais, lembre-se que vários de nossos outros parceiros ao redor do mundo também não querem ver Putin recompensado por essa invasão flagrante, não provocada e brutal de um vizinho que ele acredita não ter o direito de existir. Isso não pode ser permitido novamente para continuar. E então, a assistência fornecida para permitir que a Ucrânia pare completamente os russos seria muito importante e uma verdadeira mudança na dinâmica em uma guerra onde, novamente, a Rússia sofreu baixas tão extraordinárias para os ganhos incrementais que eles conseguiram. Lembre-se que Putin tem 3 principais objetivos. O principal objetivo é trocar Zelensky por um líder pró-Rússia. O segundo é desmilitarizar a Ucrânia após qualquer tipo de cessar-fogo. E o terceiro é que ele também quer mais terras do que suas forças conseguiram conquistar, particularmente na área chamada Donbass, a parte sudeste do país, províncias de Donetsk e Luhansk, mas especialmente no que é chamado de Cinturão Fortificado de Donetsk, que os russos nem mesmo realmente se aproximaram ainda. São 4 ou 5 grandes cidades, áreas metropolitanas fortemente defendidas, com fortificações urbanas substanciais e também ao redor. E eles não podem desistir disso. Se eles desistirem disso, então o caminho estará realmente aberto em muitos aspectos para os russos irem para Kharkiv, a segunda maior cidade dentro da Ucrânia, em vez de cruzar a fronteira da Rússia. Com certeza. E eu sei que você provavelmente já falou sobre isso várias vezes, mas tenho certeza de que você notou, especialmente aqui nos Estados Unidos, que há muitas pessoas em ambos os lados do espectro político que argumentam por que estamos gastando tanto dinheiro na Ucrânia, por que estamos protegendo a Ucrânia. E no seu livro você fala sobre algo interessante, onde você referenciou algum livro de, acho que, comandantes chineses, onde eles falaram sobre como querem usar essa guerra híbrida para basicamente, que inclui comércio, guerra informacional, para enfraquecer os Estados Unidos. E então você diz que a melhor maneira de os Estados Unidos da América lutarem contra a guerra híbrida é simplesmente estando envolvidos em todas as partes do mundo, garantindo que ajudemos nossos aliados. Inteligentemente. Sim, você não vai procurar novas brigas. Não vai procurar moinhos de vento com os quais se inclinar e assim por diante. Mas, na verdade, para ajudar aqueles que deveríamos estar ajudando. Na Ucrânia, há uma democracia, sistema judicial e economia de mercado imperfeitos. Mas eles valorizam os mesmos princípios e valores que defendemos há quase 250 anos. Portanto, ajudá-los em sua hora de necessidade é crucialmente importante. Novamente, é importante garantir que a Rússia não obtenha por meio da força o que não conseguiu de outras formas, nem seja recompensada por invadir um país soberano na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Se não fizer isso como eu, Andrew Roberts e outros defendemos, você enfraquece a dissuasão em outras regiões. Lembre-se de que a dissuasão é produto da avaliação do potencial adversário sobre suas capacidades de um lado e de sua disposição para usá-las do outro.
E se você não ajudar, novamente, a Ucrânia, se você não ajudar, digamos, Israel, nossos aliados e parceiros no Oriente Médio contra o Irã, isso mina a dissuasão no Indo-Pacífico. Porque se você não vai ajudar seus parceiros e amigos lá, isso gera dúvidas sobre se você poderia ajudar, novamente, nossos aliados, parceiros e outros que possam ser ameaçados no Indo-Pacífico. Eu estava no escritório do primeiro-ministro de Singapura, Lee, quando o regime de Bashar al-Assad cruzou a linha vermelha na Síria usando armas químicas. E os Estados Unidos da América não responderam como tínhamos ameaçado. O primeiro-ministro disse corretamente, na minha opinião, que isso tem repercussões no Mar do Sul da China. Isso tem implicações muito além do que aconteceu apenas no Oriente Médio. Muito além dessa região, tem implicações aqui no Indo-Pacífico. E com certeza, vamos falar realmente sobre Taiwan e a dissuasão das cadeias de ilhas que os Estados Unidos da América têm construído em apenas um segundo, porque essa foi definitivamente uma região interessante para dizer o mínimo. Mas vamos falar um pouco mais sobre o futuro. Agora, com a Ucrânia, tivemos muitos acordos, certo? Temos o Memorando de Budapeste. Depois houve muito cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. E... Claro, o Memorando de Budapeste foi assinado pela Rússia, os Estados Unidos da América e o Reino Unido, se bem me lembro, e a Ucrânia. E garantia a segurança da Ucrânia se a Ucrânia desistisse das armas nucleares que tinha em seu território quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desabou. Eles desistiram dessas armas nucleares. Nós não honramos nossa parte desse acordo. Com certeza. E você compararia isso um pouco com a mesma coisa que aconteceu na Síria, onde não respondemos às linhas vermelhas? Não estamos honrando os compromissos que fizemos, acho que a administração anterior fez. A Ucrânia confiaria. Que tipo de garantias de segurança a Ucrânia confiaria para o futuro se realmente quisermos alcançar a paz a longo prazo? Essa é uma das questões mais delicadas, pois você deve lembrar dos líderes europeus respondendo ao presidente. Presidente Trump pressionando-os muito para gastar mais em suas próprias defesas, para gastar mais ajudando a Ucrânia e para assumir muito mais do fardo sobre a Ucrânia. Está absolutamente certo. Acho que o presidente Trump conseguiu algo nesse sentido que nenhum outro presidente, e vi muitos ficarem muito irritados com seus colegas europeus. Sabe, eu tive cargos na OTAN como general de 1, 3 e 4 estrelas, enquanto também era comandante dos Estados Unidos da América. Então, eu passei um bom tempo na OTAN, nos ministérios de defesa e assim por diante. Ministros de defesa e presidentes pressionaram repetidamente os europeus por não atingirem os 2% do produto interno bruto em defesa acordados no cume do país de Gales há mais de uma década. Isso agora vai acontecer. Na verdade, agora vai ser 3,5% do produto interno bruto em defesa, em despesas de defesa reais e depois mais 1,5% em gastos com infraestrutura que apoiam a operacionalização do novo conceito de defesa do comandante supremo aliado da OTAN. Porque você literalmente tem que se mover muito mais para o leste de onde as forças estavam nos dias da Guerra Fria. Desnecessário dizer. Ele conquistou algo importante lá. Ótimo. Mas quando o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente da França se juntaram a outros da coalizão dos dispostos, os importantes países da OTAN na Europa, eles realmente nunca chegaram a algo que pudesse ser visto como uma garantia de segurança sólida, como uma rocha. Na minha opinião, na verdade, a única maneira de ter uma garantia sólida como uma rocha seria se eles colocassem suas forças com as forças ucranianas no terreno, na linha de frente, para que, se a Rússia quebrar o cessar-fogo e iniciar operações ofensivas adicionais na Ucrânia, eles estarão envolvidos nisso. Eles também derramarão sangue, e então você pode ver como eles teriam que responder. Isso simplesmente não é realista, no entanto. Os Estados Unidos da América têm a capacidade com seus disparos de longo alcance e outras capacidades. E você acabou de ver isso demonstrado. É claro, no extraordinário ataque ao programa nuclear iraniano, que realmente foi o elemento final dessa guerra de 12 dias conduzida por Israel e causou tanto dano ao programa nuclear iraniano, aos seus elementos de segurança, os líderes, os cientistas e assim por diante.
Os Estados Unidos da América têm essa capacidade. A questão é, poderíamos fazer um compromisso que seria visto como inabalável, no qual os ucranianos poderiam depender para garantir que, se a Rússia violasse um cessar-fogo, o que a maioria de nós acha que eles farão, o que eles querem fazer é melhorar sua posição no terreno. Eles gostariam de receber essas cidades fortaleza, esse território em troca de um cessar-fogo. Mas, assim como fizeram após 2014, quando apreenderam as partes iniciais do sudeste da Ucrânia e da Crimeia, eles simplesmente se reabasteceriam, treinariam novamente, reequipariam, reajustariam e então tentariam novamente para ver até onde poderiam chegar. Agora, como você acabou de mencionar, você fez parte do comando militar nos mais altos níveis, e você também fez parte da administração. E tenho certeza de que naquela época você teve encontros interessantes com a mídia, onde viu algum relatório que era completamente incorreto, certo? Ou você vê algum relatório que a mídia não deveria saber, mas de alguma forma eles estão publicando sobre isso. Agora, do lado de fora, vemos muitos relatos sobre o que será discutido na cúpula e sobre os líderes tentando definir o cessar-fogo. Como você diferencia entre o que pode ser provavelmente verdadeiro e o que pode ser como, isso provavelmente está incorreto? É difícil, pois grande parte é especulação, algumas mais informadas que outras. Obviamente, se houver fontes internas, você sabe, muitas vezes há vazamentos autorizados, se você quiser. Pessoas ficam em segundo plano ou deixam o registro para orientar repórteres. E é isso que você está tentando adivinhar se você está do lado de fora olhando para dentro, ao contrário de dentro, olhando para fora. Eu direi que quando eu estava no governo, e foram quase 40 anos se você contar o tempo em uniforme e depois o tempo como diretor da CIA, apenas em uma ocasião eu fui a um repórter e disse que isso não está correto. E você deveria ou retirá-lo ou admitir que foi contestado. Ou você não deveria prosseguir com essa história. E geralmente, se você tem um bom relacionamento com os jornalistas e você conversa com eles em off e assim por diante, isso você sabe, é o que as pessoas em Washington fazem. Pode ser às vezes enlouquecedor para a administração, às vezes até para pessoas em posições como a que eu estava para ver, novamente, vazamentos que não autorizamos ou que eu não fiz. Porque lembre-se, eles procuram o presidente e dizem: deixe-me ligar para Bob Woodward e falar em off, onde só podem citar um alto funcionário de inteligência não identificado. Isso dá a você a sensação de que isso é baseado em alguém de dentro que realmente tem algum conhecimento. Mas lembre-se, neste caso é muito difícil, pois no fim do dia, o presidente Trump é um negociador. Ele foi magnata imobiliário e vai atuar nisso. E você não sabe, e acho que nem seus assessores sabem exatamente para onde ele vai. Ele sempre muda sua posição conforme com quem conversa e outros fatores. E você viu isso evoluir ao longo desta semana, onde ele finalmente disse que haverá consequências severas se Vladimir Putin não demonstrar um verdadeiro desejo de paz e de terminar esta guerra. Isso é um grande negócio. A conversa que ele teve ontem, este cúpula virtual com os líderes europeus e o presidente Zelensky juntos. Novamente, surgiram declarações, formais e informais, de participantes e pessoas ligadas a eles que receberam resumos, entre outros. Então, sabe, você precisa ser um pouco esperto sobre o consumo de mídia. Acho isso ainda mais desafiador agora que quase todos podem ser repórteres. Se você tem um smartphone e um site onde pode carregar algo, obviamente, você pode entrar nesse negócio até certo ponto. E você precisa entender qual é o ponto de partida para... Você sabe, você até precisa entender o indivíduo... Colunistas, os escritores de opinião para os diferentes jornais e sites de televisão. É importante entender a inclinação dos conselhos editoriais do New York Times e do Washington Post. Este último sempre senti que era o que estava mais correto. Ou o Wall Street Journal. Cada um deles possui uma orientação e inclinação intelectual própria.
E você só precisa entender isso enquanto consome o que eles estão divulgando. Eles fazem isso como conselho editorial. Então, quem são os escritores de opinião? Alguns são geralmente à direita, alguns são à esquerda. O mesmo ocorre em questões e tópicos individuais. Entendi. Você quer contar ao jornalista qual foi essa situação? Não, mas não acabou bem para aquele jornalista. Faz sentido, mas não tenho certeza. Sim. Agora, eu não tenho certeza se você viu isso, mas Elon Musk recebeu muitas críticas sobre o programa F-35 e, especialmente, ele estava comparando com a forma como a guerra de drones mudou o campo de batalha moderno. E nesse campo de batalha, o F-35 não é. Acho que ele disse inútil, embora eu não concorde totalmente, mas você entende disso melhor que a maioria. Como você vê isso? Você esteve na Ucrânia e acompanhou a inovação deles em drones. Já estive lá 6 vezes desde a invasão de 2022. E na primeira vez que estive lá, eles ainda faziam parte da União Soviética. Então, observar ao longo do tempo, ao longo das décadas desde então, e ir periodicamente, quando eu estava de uniforme para vários propósitos, mesmo quando como um coronel completo. Quando eu era um comandante de brigada, no 82O, porque tínhamos uma unidade ucraniana conosco nos Estados Unidos da América, eles tinham que retribuir e assim por diante. Olha, eu acho que não vamos entrar nisso. Eu ainda acho que há um papel para um caça stealth muito sofisticado com um homem no cockpit, como você tem no F-35. Mas, dito isso, há um papel massivo para o que precisamos muito mais. E isso são sistemas não tripulados de todos os tipos debaixo d'água, na superfície da água, no ar, no solo, no espaço, no ciberespaço, o equivalente, até mesmo no espaço cognitivo, sabe? Outro dos domínios, se quiser, da guerra híbrida. Então você realmente precisa de muito mais em termos de sistemas não tripulados. E o que está se tornando cada vez mais óbvio é que esses não serão mais todos pilotados remotamente. Cada vez mais, eles serão pilotados algoritmicamente. Então o homem no loop literalmente voando, e a maioria dos drones na Ucrânia ainda são pilotados por operadores individuais, incrivelmente bem treinados e habilidosos, muitas vezes com visão em primeira pessoa, para os drones suicidas, que são tão dramáticos em como eles caçam esses sistemas, podem literalmente destruir um tanque, eliminar uma peça de artilharia, um veículo de combate de infantaria, etc. Eles tornaram esses insustentáveis no campo de batalha. A guerra tradicional de armas combinadas, que foi o que vimos no primeiro ano e meio ou mais, simplesmente não é mais viável. Eles têm outros meios para isso. Mas com o tempo, serão os algoritmos que estarão conduzindo esses sistemas e que foram programados. Cada vez mais, a inteligência artificial Large Language Model escreverá o programa. Haverá algumas instruções de um humano sobre o que... Atividades-chave. Quais elementos-chave devem ser estabelecidos antes do sistema tomar uma ação cinética ou não cinética? Mas eles vão então executá-lo eles mesmos. E então, o que precisamos fazer? E isso é muito simplista, mas transmite, eu acho, uma necessidade urgente é fazer a transição de algumas de nossas, que atualmente são muito grandes, incrivelmente caras, esquisitamente capazes, fortemente tripuladas e cada vez mais vulneráveis plataformas de todos os tipos no mar, no ar, no solo, para um número massivo. Lembre-se que os ucranianos usam quase 7.000 drones em um único dia. Agora, eles não explodem todos. Muitos deles voltam. Há alguns que apenas saem e realizam vigilância. Outros são drones suicidas. Outros são apenas sistemas terrestres não tripulados, indo e voltando das linhas de frente. Linhas. Eles fazem isso cada vez mais, tornando perigoso para motoristas humanos. Na verdade, são dirigidos remotamente. Existem sistemas de armas de controle remoto. Novamente, o número desses é simplesmente extraordinário.
E eu perguntei ao general Sirski, o comandante ucraniano-geral, da última vez que estive lá, cerca de 2 ou 3 meses atrás, quantos drones você usou ontem de todos os diferentes tipos? Lembre-se, também existem drones marítimos. Sabe, a maneira como a Rússia afundou 1/3 da frota do Mar Negro russo, sem uma marinha própria, é na verdade através de drones marítimos que são encontrados por drones aéreos. E então os drones marítimos colidem com eles e os afundam. Então ele disse quase 7.000. Novamente, é apenas um número difícil de realmente apreciar e compreender. Mas é isso que está acontecendo. E este ano, para possibilitar esse tipo de números diariamente, os ucranianos vão fabricar 3,5 milhões de drones de todos os tipos. Sistemas não tripulados seria um nome melhor. Precisamos fazer muito mais para adotar esse conceito. E precisamos começar com um conceito diferente para pelo menos a guerra de alto nível. Porque, novamente, não me entenda mal, você ainda precisa de todas as outras capacidades para diferentes tipos de guerra. Mas, para uma grande guerra convencional, como vemos nos campos de batalha na Ucrânia, e também nos céus todas as noites para a Rússia e para a Ucrânia, a partir da Rússia, para esse tipo de guerra, realmente precisamos transformar nossas forças, novamente, de grandes plataformas para sistemas não tripulados de todos os tipos. Novamente, subaquático, superfície, ar, terra, espaço e assim por diante. E novamente, você tem acompanhado as mudanças militares em todo o mundo há muito tempo, certo? E um argumento que eu continuo vendo as pessoas fazerem é como, o futuro da guerra será apenas máquinas treinadas com inteligência artificial lutando contra máquinas que estão funcionando com inteligência artificial, sabe? Isso é exagerado ou subestimado? Qual a probabilidade? E você vê a importância da infantaria aumentando, diminuindo por causa de como o campo de batalha mudou? Bem, depende do tipo de guerra. Se você tem que conduzir uma operação de contra-insurgência, por exemplo, contra guerrilheiros, insurgentes, extremistas, isso ainda vai ser bastante intensivo em mão de obra. Embora, mesmo lá, as tarefas mais arriscadas que costumavam ser realizadas por soldados de infantaria, você realmente quer usar máquinas para isso. E então você terá pequenos drones, drones de tamanho médio, o que for, indo à frente desses soldados, tentando identificar o que eles estão prestes a entrar. Você quer cães robóticos que entrem em túneis. Você não quer liderar em um túnel. Prefira que uma máquina faça isso. Você quer usar sistemas não tripulados para recuperar baixas e levar suprimentos. Tudo isso. Sabe, tivemos um enorme desafio no Iraque durante o aumento, em particular nos primeiros meses do aumento de homens-bombas suicidas. E o desafio era então que aqui você está tentando garantir a segurança das pessoas. Você precisa estar com pessoas. Você precisa conversar com eles. Você precisa envolvê-los. Você precisa trabalhar com eles, porque uma vez que você alcança a segurança e tem uma comunidade fechada, e assim por diante, e eles estão vendo o progresso feito, e você está restaurando os serviços básicos e começando a reconstrução. Mas, de repente, qualquer um poderia ter um colete suicida por baixo das vestes tradicionais. Então, como você lida com isso? Bem, nos dias de hoje, o mesmo acontece com os carros-bomba. Então, nós teríamos essas grandes chicanes e lombadas e enormes braços e tudo mais para parar um carro para que ele pudesse ser inspecionado. E geralmente era inspecionado por um humano. Com o tempo, conseguimos bombas, cães farejadores e máquinas de raio-x. Usávamos outras tecnologias para ajudar nisso. Agora você pode fazer muito disso novamente com diferentes robôs. Eles podem validar o cartão biométrico que você emitiu, permitindo que o indivíduo acesse a comunidade fechada, onde você limpou todas as casas, edifícios, salas, adegas e selou entradas de túneis, expulsando os maus elementos. Eles não podem voltar porque as paredes são altas, e só há uma entrada e saída que controlamos. E você precisa ter um cartão de identificação biométrica novamente para entrar. Agora, você poderia usar sistemas robóticos de vários tipos para evitar que um humano encontre primeiro alguém
ou um veículo que possa explodir. Próxima pergunta. Você saiu do Pentágono para os mercados privados, certo? Mas eu acho que o objetivo do trabalho ainda é como olhando para o futuro da segurança nacional. Então, muitas das habilidades provavelmente são experiências transferíveis. É extremamente útil. O que você aprendeu no mercado privado que não sabia antes? Vim para uma empresa de investimentos liderada por Henry Kravis, George Robertson e originalmente Jerry Kohlberg, que estabeleceram a indústria de private equity como conhecemos hoje. Agora fazemos muito mais. Crescemos de 83 bilhões para quase 700 bilhões enquanto estive na KKR. Temos quase 200 bilhões em crédito privado. Temos quase 200 bilhões em ativos em uma seguradora que agora controlamos totalmente, pois gerimos seu capital melhor do que eles. E isso foi comprovado ao longo dos anos. Atuamos em imóveis, energia, ativos reais e tecnologia de crescimento. Fazemos tudo o que precisar. É muito mais do que só private equity. O desafio é que, nos 12 anos em que estive na KKR, a geopolítica voltou com força. E então, fui trazido para estabelecer e presidir o Instituto Global, KKR, cuja primeira e mais importante tarefa é identificar riscos geopolíticos e garantir que possamos mitigá-los suficientemente para que não impeçam um resultado bem-sucedido. Se eles podem impedir um bom resultado, levantam a mão e dizem para não fazer o negócio, como já fizemos 6 vezes ou mais. Isso é um grande problema, pois a equipe de negócios já investiu muito tempo, dinheiro e esforço na devida diligência da empresa. Então nós dizemos, não, você não deveria fazer esse negócio, e nós fizemos isso. Além disso, o que realmente aconteceu é que mostramos uma grande habilidade para ajudar as empresas a resolver problemas depois que realmente fizemos nossos investimentos nelas. E normalmente possuímos cerca de 130 empresas a qualquer momento. Temos participações minoritárias em outras 130 e, às vezes, das que possuímos, elas têm outras 120 empresas próprias. Por exemplo, Axel Springer, grande conglomerado de mídia de Berlim, mas cada vez mais presente nos Estados Unidos da América. Quando enfrentam desafios que as equipes de negócios, país ou sede regional não resolvem, podem recorrer a nós. E isso aconteceu cerca de 60 ou mais vezes nos últimos 12 anos. E por causa das relações que eu e minha equipe temos com líderes ao redor do mundo, novamente, se você comandou coalizões, uma das quais tinha 35, ou 40 países, a outra tinha mais de 60, é onde investimos, normalmente nesses países. E ainda existe uma relação que persiste. Nós trabalhamos duro assim. Eu viajo para mais de 25 países, ou mais todos os anos. Alguns deles, muitas vezes, mais de uma vez. Já estive em Londres 6 vezes só este ano. Essa também tem sido uma tarefa importante. Passamos muito tempo com nossos principais investidores discutindo o mundo em que tentamos investir juntos, que mudou muito desde 2013, quando era visto como uma globalização benigna, com barreiras ao comércio, investimento, capital, pessoas e tecnologias sendo reduzidas. E a globalização estava indo assim como medida pelo comércio global para um mundo onde a globalização se tornou esglobalização, regionalização. A rivalidade entre grandes potências voltou e a geopolítica ganhou força novamente. E todas aquelas barreiras que estavam sendo reduzidas agora estão subindo, algumas delas a uma taxa muito considerável. E quando você olha para as tarifas na administração anterior, agora as que são ameaçadas pelo presidente Trump, e estão sendo estabelecidas e assim por diante. Mas vai além. São restrições ao que podemos vender para a segunda maior economia mundial. São restrições sobre como eles podem investir conosco, onde podemos investir e assim por diante. É uma paisagem geopolítica bem mais complicada. O risco geopolítico ganhou destaque na diligência. Então, quando você pergunta, o que estou fazendo? De fato, foi isso que fiz como diretor da CIA.
Mas, em vez de relatar à equipe de segurança nacional, estou relatando ao comitê de investimento ou aos líderes da empresa, e depois àquelas empresas que possuímos quando precisam de assistência. Então, isso não é tão diferente do que eu realmente fiz em uniforme, nos cargos de alto nível, digamos os comandos de 3, 4 estrelas, ou como diretor da CIA. E eu sempre tive uma inclinação acadêmica. Sabe, eu fiz um doutorado em Princeton, em uma combinação de relações internacionais e economia, quando era capitão do exército. Eu ensinei ambos os assuntos em West Point. Tive 5 ou mais compromissos acadêmicos desde então. No momento, sou um bolsista Kissinger em Yale e lidero um seminário de pós-graduação no semestre da primavera sobre a competição entre grandes potências. E então eu participo de alguns dos nossos conselhos. Eu não faço mais nenhum desses. Agora serei conselheiro estratégico. Existem 3 desses. Investi pessoalmente em mais de 30 startups. Estive no circuito de palestras. Tive o livro, que agradeço. Foi o mais vendido do New York Times e foi muito divertido, e doei todos os meus lucros para organizações de veteranos. De qualquer forma, é uma existência muito, muito estimulante intelectualmente. Se não fosse, eu já teria parado. Quer dizer, estou em um ponto da vida onde a maioria dos meus colegas de West Point não estão viajando para 25 países diferentes por ano, muitos deles mais de uma vez, digamos. Não consigo imaginar viajar para 25 países por ano, mesmo na minha idade. Parece cansativo. Mas, sabe, nós trabalhamos duro. Sabemos como ser eficientes, produtivos e todo o resto. Então, e temos uma equipe incrível. Não sei se pode compartilhar, mas há uma região comum onde você recusou os 6 negócios. Não necessariamente. Tendia a ser em regiões onde vemos mais risco geopolítico do que em alguns dos outros países. Mas, francamente, também há risco geopolítico em países do primeiro mundo. Na verdade, houve problemas até em países do primeiro mundo. Alguns surpreendentes, onde não se conseguia resolver algo que parecia óbvio. Sabe, quando um país realmente muda o acordo de retirada para a eletricidade produzida por uma usina solar, que compramos com a ideia de que haveria esse acordo de retirada, e essa era a tese do negócio, e isso muda. Isso parece um pouco injusto, e foi, mas não conseguimos resolver isso no próprio país. Finalmente, resolvemos isso indo ao Conselheiro de Segurança Nacional, que eu conhecia do passado, e que concordou que isso simplesmente não estava certo, e pessoalmente foi ao líder daquele país, e conseguiu essa exceção. Faz sentido. Agora, mudando um pouco para, eu diria, uma das regiões mais interessantes, o Mar do Sul da China, Taiwan, o Pacífico. E eu não sei se você viu recentemente, mas o secretário-geral da OTAN disse que quando a China estiver pronta para invadir Taiwan, eles pediriam à Rússia, ou diriam à Rússia, para basicamente atacar a OTAN. Então, o artigo 5 é acionado e a OTAN, como se a OTAN estivesse ocupada na Europa. A China tem mais facilidade com Taiwan, é provável, Putin faria o mesmo. Quer dizer, eu realmente sou muito relutante em especular sobre qualquer um desses cenários que as pessoas imaginam. Em parte porque, obviamente, tive posições muito sensíveis no governo. E mesmo que, você sabe, tenha deixado o governo há mais de 12 anos ainda assim, acho que você precisa ser muito, muito cuidadoso com isso. Além disso, pode ter implicações reais, pois as pessoas podem interpretar mais do que você deseja. Você sabe, o que sabemos é que existe um objetivo de reunificar com Taiwan. Isso é compreensível em certos aspectos, se você se colocar na perspectiva daqueles líderes em Pequim. Várias outras questões foram resolvidas nos últimos anos. O movimento democrático em Hong Kong, Xinjiang e os uigures, Tibete, entre outros. E este é um grande objetivo de legado, mas é aqui que a dissuasão entra em jogo. E nós nunca queremos ser desnecessariamente provocativos também. Você tem que ter muito cuidado com isso. Mas você precisa garantir que não apenas nossos elementos de dissuasão, mas também os de nossos aliados e parceiros na região e amigos, estejam plenamente cientes de que, novamente,
A dissuasão se baseia na avaliação do potencial adversário sobre suas capacidades em geral e sua disposição para empregá-las. E você tem que ser muito assíduo em melhorar essas capacidades, realmente transformando-as, como eu expliquei, novamente, de um pequeno número de grandes plataformas fortemente tripuladas para um número massivo de sistemas não tripulados em particular. Isso não significa que você ainda não tenha grandes plataformas com grandes capacidades e todo o resto. Você simplesmente não vai conseguir aproximá-las tanto da luta quanto você pensava que era possível antes. Mas, novamente, é tudo isso junto, sem dúvida sobre a disposição de usá-lo sem ser provocativo. Com o tempo, tentar construir o relacionamento. Você sabe, o relacionamento mais importante do mundo é entre os Estados Unidos da América e aliados e parceiros e a China. E temos que garantir que haja comunicações constantes em todos os níveis. Não podemos deixar que se repita o caso do balão espião chinês, quando o Pentágono ligou para Pequim e não houve resposta. Você precisa ter comunicações, especialmente se houver uma crise inesperada de algum tipo. É preciso haver limites e guardrails na relação. E estou esperançoso de que haverá uma cúpula entre o presidente Trump e o presidente Xi antes do final do ano, provavelmente à margem de um dos encontros que é realizado anualmente. Então, essa é a abordagem a tomar. Novamente, eu acho que é novamente a relação mais importante do mundo. Se você pensar nos Estados Unidos da América, como o artista que mantém vários pratos girando no circo, você conta com aliados para segurar alguns e há mais pratos na tenda do que nunca. Todos esses são desafios, problemas, novamente, guerras, ameaças iminentes, questões em andamento, etc. Naquela tenda, há um prato maior que todos os outros juntos, simbolizando a relação dos Estados Unidos da América e do Ocidente com a China. Então, precisamos dar a isso primazia. A administração anterior costumava chamar isso de ameaça de ritmo. Acho que essa é uma descrição precisa. A atual administração, o subsecretário de política, está muito focada nisso. Bridge Colby. Às vezes lembro que quando ele estava fora do governo, isso deveria ser o foco principal. Mas isso não quer dizer que você não deva ajudar a Ucrânia ou os parceiros no Oriente Médio. Na verdade, se você não ajudá-los, se você tem uma linha vermelha na Síria, que acaba não sendo uma linha vermelha, francamente, se você se retirar do Afeganistão, quando não precisa se retirar do Afeganistão, quando não perdeu um soldado em 18 meses em combate e o custo era mínimo para um orçamento de 850 bilhões de dólares, quando você faz isso, mostra, eu acho, que na verdade levou a Rússia a acreditar que os Estados Unidos da América não responderiam tão fortemente quanto realmente fizemos à invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Então, eu acho que isso minou a dissuasão em vários aspectos, apesar de todos os nossos esforços em contrário, incluindo um diretor da CIA que o conhecia bem, o embaixador Bill Burns, e que havia sido o embaixador em Moscou, comunicando a ele, sabe, não julgue mal isso. E eles ainda seguiram em frente com essa invasão. E acabou que eles fizeram um julgamento colossalmente errado de suas capacidades. Eles superestimaram suas capacidades e subestimaram completamente as capacidades das forças ucranianas. Agora, estamos chegando perto da hora. Não quero ocupá-lo por muito tempo. Então, muito obrigado por vir. Espero que possamos fazer isso novamente no futuro. É ótimo estar com você, Sam. Obrigado. Um prazer estimulante. Faço isso diariamente.